Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Assunto: venda de Cauã Prats para a Europa tem reação imediata na nossa torcida. Pessoal, e esse atacante do Cruzeiro é o terceiro maior goleador da Premier League. E a gols do Atlético Mineiro, a atacante do Flamengo manda recado a Arroio do Cruzeiro. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante: se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você ficar por dentro de tudo que está rolando na Toca da Raposa. Então, cola comigo, bora lá de mais uma resenha! Então, pessoal, Cauã Prats, que a cada vez que é acionado, mostra mais personalidade e segurança de que já é um lateral pronto. Não fosse a bela fase de Kaique, poderia fortemente brigar por titularidade. Quando o Fortaleza começou jogando e foi muito bem. Representantes do Borussia Dortmund estiveram no Mineirão observando o jogador. E o próprio Leonardo Jardim já elogiou várias vezes o jovem, sabe do seu potencial e tendência de absoluta e constante evolução. E essa situação, pessoal, envolvendo o clube alemão sinalizando uma possível transferência dele, causou agito nas redes sociais. No perfil central da Toca no Instagram, a maioria dos torcedores se mostraram contrários a uma negociação de momento. Pessoal, vários torcedores aí, do Cruzeiro, indo contra aí uma possível venda de Cauã Prats. Ele que, junto com essa leva aí de outros crias da Toca, que fazem o maior sucesso, tanto já no profissional, como também ainda na base. E exemplo claro, dessa nova gestão, essa nova roupagem aí do Cruzeiro, que é a aquisição de jovens jogadores, subir esses jovens jogadores e dar minutagem, com que o Leonardo Jardim possa fazer a lapidação desses jogadores. E com isso, esses novos jogadores aí incorporados ao plantel possam contribuir tanto com o retorno técnico, exemplo claro aí de Cauã Prats, a Kenny Arroio, Rian Guilherme, que veio agora também, Cauã Moraes, enfim, vários jogadores jovens, depois no futuro podem dar retorno tecnicamente durante a temporada e também retorno financeiro, caso haja aí uma possível negociação. Pessoal, Cruzeiro pensando aí, gestão do Cruzeiro junto com o Leonardo Jardim, pensando no clube a médio e longo prazo. E falar em atacante, destaque do Cruzeiro, grande jogador da nossa base, é hoje terceiro maior goleador da Premier League, pessoal. Ele tá voando, meu povo, voando. Cria do Cruzeiro, Igor Thiago, que chegou ao 5º gol na Premier League na temporada 2025-2026, ao marcar na vitória do Brentford sobre o West Ham por 2-0. As equipes que se enfrentaram nesta segunda-feira no Estádio Olímpico de Londres pela 8ª rodada. Thiago abriu o placar para o Brentford aos 42 minutos do primeiro tempo. O centroavante brasileiro acompanhou o alemão Kevin Schatz, recebeu assistência e finalizou. A bola desviou no goleiro Areola antes de entrar. Areola, nome esquisito, diferente o nome do goleiro. E o camisa 9, Thiago, lançou a rede pela segunda vez, meu povo, mas a arbitragem deu impedimento milimétrico com o auxílio aí do VAR. E o triunfo fora de casa fez o Brentford para a terceira posição, com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Com o gol de hoje, Thiago soma 5 em 8 partidas e aparece na terceira posição no ranking de artilheiros da Premier League dessa temporada 25-26. O atacante de 24 anos está empatado com Jean-Philippe Mateta,
do Crystal Palace. Pessoal, Antonioni Simeone do Dortmund, né, é o segundo colocado, né, Antoine Simeone. Nome difícil, meu povo. Ajuda aí, deixa nos comentários aí, né, se minha pronúncia tá certa. É o segundo colocado com 6 gols. O líder isolado é o Erling Haaland, do Manchester City. É o Haaland, né, pessoal? Erling Haaland, é o Haaland, o cometa, do Manchester City, autor de 11 gols em 8 jogos no campeonato inglês. Além dos 5 gols da Premier League, Thiago marcou um pela Copa da Liga Inglesa. Ele soma, portanto, 6 gols em 9 jogos pelo Brentford, em início de temporada marcado pela sua superação. Contratado por 31 milhões de libras, 223 milhões de reais na cotação atual, Thiago lidou com problemas de lesão na primeira época. Ele enfrentou uma lesão no menisco do joelho direito e posteriormente foi acometido por uma infecção articular. Por causa das suas enfermidades, o brasileiro disputou apenas 8 compromissos em 2024-25. Recuperado em 25-26, vem jogando em alto nível, sendo inclusive cotado pela imprensa inglesa para, no futuro, representar a nossa seleção brasileira. Pessoal, Thiago que está voando aí, né, na Premier League. Só para lembrar, pessoal, Thiago que chegou ao Cruzeiro em 2019, quando tinha apenas 17 anos, vindo aí do Verê Futebol Clube do Paraná. Em 2020, fez parte de um inevitável processo de reformulação, né, em consequência daquele trágico rebaixamento do Cruzeiro. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do Sub-20 em meio à debandada dos experientes. Em pouco mais de 2 anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu 3 assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético Mineiro, pelo Mineiro de 2020, derrota por 2-1, e o tento na vitória por 1-0 sobre o Londrina, lá na Série B de 2021. Resultado importante que afastou o Cruzeiro de risco da queda para a Série C naquele ano. E no início de 2022, o Cruzeiro vendeu o Thiago ao Ludogorets por $700 mil, 3 milhões e 600 mil reais na cotação de 2 anos atrás. Na época, torcedores, né, o pessoal da nossa torcida, se queixaram dos valores da negociação, visto que o atacante começava a deslanchar com a camisa do Cruzeiro e vinha atuando bem ao lado de Edu e Vitor Roque, né? Mais um cria da toca aí, né, pessoal? Que a nossa torcida também, né, em grande parte, não apoiou e a diretoria comprou a ideia também, decidiu vender o jogador, apesar que naquela época, né, o Cruzeiro estava querendo fazer caixa de qualquer forma, vender aí para manter as contas em dias, e Thiago saiu aí praticamente de graça e depois foi vendido por um caminhão de dinheiro. Pessoal, e falando aí no nosso rival, o time de Vespasiano, o atacante do Flamengo, o equatoriano Gonzalo Plata, mandou um recado neste domingo a Kenny Arroyo, seu companheiro de posição e seleção que joga no Cruzeiro. A jovem promete 19 anos, foi decisiva na vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Fortaleza, né, neste sábado no Mineirão, pela 29ª rodada da Série A. O gol do trio do Cruzeiro foi marcado pelo Christian, né, aos 21 minutos do primeiro tempo. Arroyo, que foi o responsável pela assistência, publicou fotos aí da partida em seu Instagram. Plata respondeu a foto, uma delas, dizendo, abre aspas, bora garoto, fecha aspas, comentou o atacante do Flamengo junto a um emoji de fogo. Pessoal, e jogador do Flamengo desde 2024, né? Plata soma 58 jogos, 7 gols e 10 assistências pelo clube carioca. Plata aí que é um ótimo jogador. E o tento mais importante do atacante foi da vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, né? Ou Toca 4, pela volta da final da Copa do Brasil do ano passado. Pessoal, o pessoal do outro lado da lagoa lembra muito bem aí do Plata. E Arroyo, né, entrou super bem contra o Fortaleza. Wanderson que fica esperto aí, que pode perder a titularidade, mostrando mais uma vez a assertividade nas contratações do Cruzeiro nesta temporada. E seguimos firmes e fortes aí, rumo ao Brasileirão e também Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva.
deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!